Atenção, senhores passageiros, esse é o DeLorean Voador e eu sou a Valerie e serei sua condutora hoje. Então, bora embarcar porque o tema desse vídeo é... Mas antes da gente ir pro vídeo, já deixa seu like aí embaixo, se inscreve no canal para ser mais um passageiro aqui do DeLorean Voador e ativa o sininho para receber a notificação sempre que eu postar algum vídeo novo aqui. Alan Turing foi um matemático que contribuiu fortemente para a computação com a máquina de Turing, que hoje a gente conhece como computador. Sim, Alan Turing foi o cara que criou os computadores. Claro que não computadores do jeito que a gente conhece hoje, mas foi através do estudo da máquina de Turing que os computadores como a gente conhece hoje foram criados. E se não bastasse ele ter inventado o computador, ele também teve um papel essencial ao lado da inteligência britânica durante a Segunda Guerra Mundial, ao descriptografar mensagens trocadas pelo exército nazista através da máquina de Turing. Estimula-se que a guerra tenha sido encurtada por pelo menos 2 anos por conta do trabalho de Alan Turing. Henry Ford foi o fundador da empresa de veículos Ford e foi o responsável pela criação da produção em escala industrial, que é utilizado até hoje em indústrias de todo o mundo. E além disso, ele também criou um modelo de automóvel que revolucionou a indústria e os transportes nos Estados Unidos, o Ford T. Marie Curie. Na sua tese de doutorado, Marie Curie escolheu o tema raios urânicos, que é uma radiação que já havia sido descoberta e estudada pelo físico inglês Becquerel. Em seu trabalho, Marie Curie conseguiu provar que o óxido do urânio é um mineral que é capaz de eliminar a radiação armazenada nos átomos. E foi a partir dessa pesquisa que Marie Curie descobriu a radioatividade. E no ano de 1898, a Marie e o seu marido Pierre Curie apresentaram ao mundo científico a descoberta de 2 novos elementos químicos, o polônio e o rádio. E foi através dessas pesquisas que o Pierre verificou que a radiação pode matar células de tecido doente, ou seja, foi aí que se iniciou o estudo da radioterapia. Alexander Fleming. Ele foi um médico e biólogo que ficou famoso por descobrir a penicilina. A descoberta da penicilina foi um marco histórico, pois incentivou investimentos para estudos científicos de outros antibióticos, o que impactou alterações no tratamento de doenças e evitou inúmeras mortes. Maurice Ralph Hillman. Ele era especialista em vacinas e desenvolveu mais de 40 delas. Gente, mais de 40 vacinas. E dentre as mais conhecidas vacinas que ele desenvolveu estão a vacina contra o sarampo, contra as hepatites A e B, contra a pneumonia, contra a varicela e contra a cachumba. Inclusive, a vacina contra a cachumba ele desenvolveu estudando a doença depois que a própria filha dele, aos 5 anos, contraiu ela. Então, ele começou a estudar a doença depois que a filha dele... Antes também, mas ele começou a estudar mais a vacina depois que a filha dele foi contaminada e aí que ele desenvolveu a vacina. E ele também mostrou como os vírus da gripe sofrem mutações anuais e aí como é importante a atualização das vacinas, para prevenir pandemias. Então, vacine-se. Thomas Edison. Se você está me assistindo nesse momento, é graças a Thomas Edison. Especialmente conhecido como o criador da lâmpada incandescente, Thomas Edison foi responsável por vários dispositivos e tecnologias importantes para a trajetória e desenvolvimento da humanidade. Alguns exemplos aqui para vocês. Câmera de cinema. Em um artigo publicado pela Biblioteca do Congresso dos Estados Unidos, uma anotação feita por Thomas Edison em 1888 resume a ideia dele para o que viria a ser uma câmera cinematográfica. O dispositivo gravava, na verdade, uma série de imagens, ou seja, ele fotografava uma série de imagens que, se fossem exibidas em rápida sequência, pareciam ter movimento. O cinetógrafo, como foi chamado esse dispositivo, ele capturava, fotografava essas imagens com tanta rapidez que acabava causando essa ilusão de movimento. Embalagem a vácuo. Em 1881, Thomas Edison patenteou um método de preservação de frutas e outros produtos orgânicos. Basicamente, essa técnica ela removia todo o ar de embalagens de vidro, que é o mesmo princípio que é usado hoje, para embalar produtos a vácuo, que é tirado o ar de dentro da embalagem para preservar, o produto ali, o alimento, por mais tempo. Fonógrafo. Uma das primeiras invenções que deram notoriedade a Thomas Edison. O fonógrafo foi a primeira máquina capaz de gravar e reproduzir sons, ou seja, o primeiro gravador de voz. Lâmpada incandescente. Com todas as opções modernas e mais eficientes de lâmpadas lançadas nos últimos anos, a lâmpada incandescente pode ter perdido parte de sua popularidade, mas ela continua sendo uma das maiores invenções de Thomas Edison.
Em 1879, uma lâmpada feita com algodão carbonizado dentro de um bulbo a vácuo brilhou por 45 horas seguidas e representou o início do que chamamos de Era da Eletricidade, substituindo o uso de velas, lampiões a gás e tochas de madeira. E também foi Thomas Edison que fez a primeira rede de eletricidade lá nos Estados Unidos, lá em Nova York. Então, por isso que eu disse aqui, se você está me assistindo agora, é por causa do Thomas Edison. Além dessas, ele também criou várias outras invenções, algumas das quais a gente usa até hoje. Quer ver um vídeo só sobre isso? Então deixa o seu like embaixo e comenta o que você quer ver, que aí eu vou saber que você quer e vou trazer com certeza. Margaret Heathfield foi a primeira engenheira de software da NASA, diretora de divisão de software do Laboratório de Instrumentação do MIT, e foi ela que criou o programa de voo do Apollo 11, a primeira missão tripulada à Lua. Ou seja, o homem só chegou à Lua por causa dela. Albert Einstein. Um dos principais gênios do século XX, o físico alemão simplesmente desenvolveu a teoria da relatividade, que ajudou a estabelecer a física moderna. Com a teoria da relatividade, Einstein afirmou que espaço e tempo são relativos e que eles estão profundamente entrelaçados. O principal ponto dessa teoria é enxergar o tempo como uma espécie de caminho que a gente é obrigado a percorrer. Por exemplo, mesmo que agora você esteja parado me assistindo, você está se movendo no tempo. Afinal de contas, os segundos eles estão passando, assim como um carro, como um trem que corre para o futuro em um ritmo constante. Mas até isso é nenhuma novidade, Mas o que Einstein constatou foi que esse trem do tempo, esse carro do tempo, ele pode ser acelerado ou freado, o que quer dizer que o tempo pode passar mais rápido para uns e mais devagar para outros. E para fazer o tempo andar mais devagar ou mais depressa, a gente só precisa se movimentar. Veja só, se você estiver andando, por exemplo, o tempo vai passar mais devagar para você do que para alguém que estiver parado. Mas como as velocidades que a gente vivencia no dia a dia são muito pequenas, essa diferença de passagem de tempo ela é praticamente imperceptível. Então esse efeito ele vai se tornar mais perceptível se a gente der uma leve exagerada. Acompanha só. Se você passasse um ano dentro de uma espaçonave que se desloca a 1 bilhão de quilômetros por hora e depois retornasse para a Terra, as pessoas que ficaram aqui estariam 10 anos mais velhas que você. Porque como elas praticamente estiveram paradas em relação ao movimento da nave, o tempo passou 10 vezes mais rápido para elas. Mas isso do teu ponto de vista. Para as pessoas que ficaram aqui na Terra, foi você que teve a experiência de sentir o tempo passar mais devagar. Dessa forma, então, o tempo ele deixa de ser um valor universal e passa a ser relativo ao ponto de vista de cada um. E daí que vem o nome relatividade. E você sabia que a teoria da relatividade está presente no nosso dia a dia? Eu vou deixar aqui na descrição um link onde você pode ler mais sobre isso, onde tem alguns exemplos de como a relatividade está presente no nosso cotidiano. Por exemplo, você sabia que se não fosse a teoria da relatividade, a gente iria enxergar o ouro azul e não dourado? Pois é, link aí na descrição para vocês darem uma olhada. Leonardo da Vinci. Cientista e inventor, Da Vinci foi o homem à frente do seu tempo e ele realizou consideráveis estudos nas áreas da anatomia humana, da escultura, óptica, matemática, arquitetura, engenharia civil, entre outras. E os seus feitos foram a iniciativa para grandes descobertas desde 1452, e ele teve forte contribuição na ciência, na arte, na arquitetura e na engenharia. Por exemplo, nas artes, ele inovou pintando um retrato com uma magnífica paisagem no fundo, que foi a Mona Lisa. Antes da Mona Lisa, os retratos eles eram pintados com fundo escuro. E ainda nas pinturas, Leonardo da Vinci aperfeiçoou o uso do sombreamento e também ele foi um dos primeiros a usar a técnica de óleo sobre tela. Além de escrever nos seus cadernos, Da Vinci também desenhava neles, e uma das suas anotações mostrava espelhos côncavos que concentrariam raios de luz a partir de diversos ângulos, o que ajudou no estudo da óptica. E outra contribuição no ramo da física foi ter desenvolvido teoremas iniciais de inércia, ação e reação e força. Curioso, Da Vinci gostava de investigar acontecimentos como o funcionamento dos moinhos, o voo dos pássaros, entre outros. E em 1498 ele fez a primeira tentativa de uma máquina voadora para os homens. Ou seja, o início da aviação ali, os primeiros esboços do que viria a ser a aviação, O estudo do corpo humano é outro exemplo que pode ser citado. Da Vinci tinha especial interesse pela anatomia humana. Ele passava noites inteiras em hospitais para entender o funcionamento do corpo.
Ele fez diversos desenhos para ilustrar seus estudos, como embriões, olhos, músculos e tecidos. E o estudo da anatomia e o conhecimento do corpo, ele é fundamental, né, para o estudo de doenças, vacinas e métodos de prevenção. E tudo isso, né, começou com o Da Vinci, porque ele tinha essa curiosidade de estudar o corpo humano, a anatomia humana, e aí a partir disso, né, foram desenvolvidos outros estudos até chegar no que a gente tem hoje, né? Ah, e só uma curiosidade sobre Da Vinci, que Da Vinci não era o sobrenome dele. Na verdade, usa-se o Da Vinci porque ele nasceu em um vilarejo que se chama Vinci. Então, digamos assim, como se a gente estivesse dizendo que ele é o Leonardo da Vila da Vinci. Então, por isso que é Leonardo da Vinci. Florence Nightingale. Florence promoveu uma transformação ao cuidar de soldados feridos de guerra durante a noite, sempre na companhia de um lampião, o que rendeu a ela o apelido de Dama da Lâmpada. Muitas das medidas ainda utilizadas na enfermagem atual e cuidados com a saúde foram criadas por ela. Por exemplo, durante a Guerra da Crimeia, Nightingale implementou a lavagem de mãos e outras práticas de higiene nos hospitais do exército britânico. A preocupação dela com o ambiente hospitalar já em 1863 enfatizava a comodidade do paciente com condições locais, como por exemplo a iluminação, a limpeza, o saneamento, a ventilação, a temperatura, a atenção, o cuidado, os odores e os ruídos. E em seu intenso cuidado, ela priorizava o isolamento, uma dieta adequada, a individualização do cuidado, a redução do número de leitos por enfermaria, evitando dessa forma contaminações cruzadas e a diminuição da circulação de pessoas fora do serviço em âmbito hospitalar, evitando dessa forma condições desfavoráveis aos pacientes, ou até mesmo pandemias, né? E então é isso, pessoal. Eu espero que tenham gostado desse vídeo. Se gostou, deixa seu like aqui embaixo. Se você não é inscrito aqui no canal ainda, já se inscreve para se tornar mais um passageiro aqui do Delano Invador. Ativa o sininho para receber a notificação sempre que eu postar algum vídeo. E agora estão aparecendo 2 vídeos aí na tela. Escolhe mais um para assistir. E até a nossa próxima viagem.